Salve galera, vídeo top! Vou trazer para vocês aqui alguns cortes da entrevista coletiva do Carlo Ancelotti. Ele falou da seleção brasileira, será que ele confirmou ou não? Confirmou, né? Não vou ficar enrolando não, confirmou galera, vocês vão ver agora o que ele falou sobre a seleção brasileira, ele que assume dia 26 de maio, já tem convocação, né, para o jogo do Equador e também Paraguai, dia 5 e dia 10 de junho. Tá legal o vídeo, assista até o final. Temos aqui esse corte da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Quero pedir para você deixar o like para ajudar, se inscreva se você é novo aqui, seja bem-vindo e ative o sininho. Falou? Tamo juntos. Vamos voltar aqui no início do vídeo, vamos lá. Vamos falar de Carlo Ancelotti? Eu tenho um amigo que falou ontem assim, eu só vou acreditar que ele vai estar no comando da seleção na hora que o Brasil empatar em 0-0 com a Venezuela no Castelão ele for vaiado. É mais ou menos confiar. Por aí. Ainda que ele tenha confirmado, é isso? Vamos acompanhar então, mister. Sentimento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible. Yo sé que vosotros estaréis muy interesados en lo que pienso, lo que va a ser, pero para mí tengo que pensar en los tiempos que estoy viviendo, y los tiempos que estoy viviendo son los días que me quedan aquí en el Real Madrid, y por el gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Se produce porque la CBB ha sacado este comunicado y es oficial, y desde el día 26 soy el entrenador de Brasil. El Real Madrid sacará el comunicado cuando él quiere sacar este comunicado. Aquí no hay ningún tipo de problema. Yo no lo sé cuándo van a sacar, pero lo hará en los tiempos que quieren, que van a ser para Real Madrid oportunos. No hay nada más que añadir, como la Federación Brasileña ha sacado el comunicado ayer. Si hoy no tenía la rueda de prensa era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué? Porque tengo la camiseta de Real Madrid. Subiu o tom, galera. Isso aí, subiu o tom. Daqui a pouco o Gustavo vai explicar aqui por que ele ficou tão irritado, cara. Hasta el día 25. Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. Sí, la quiero respetar hasta el último día, pero soy muy feliz por todo lo que me está pasando alrededor. Quería ganar la Liga, sí. Quería ganar la Champions, sí, otra vez. Pero soy muy feliz de lo que me está pasando alrededor. Bom, tá aí o Carlo Ancelotti. Tá feliz, mas, de certa forma, um pouco confuso essa linha do tempo, né? Com o comunicado da CBF, ele falando hoje pela manhã aqui no Brasil, né? E também lá na Espanha sobre isso. Vamos direto lá para a fonte, vamos para Madrid, porque o Gustavo Hoffmann acompanhou a entrevista coletiva do Ancelotti e participa agora do Futebol 360. Cadê o Hoffmann? Aí sim. Tudo bom, Hoffmann? Tudo bem, Suman? Bom dia, já aqui do lado de fora da Ciudad Deportiva del Real Madrid, em Valdebebas, mais ao norte da capital espanhola. Um grande abraço também ao Donk, professor Celso Zelt, um Biratã Leal. Pois é, vocês viram aí as respostas de Carlo Ancelotti em uma coletiva que durou aproximadamente 18 minutos, 19 perguntas feitas, mais da metade sobre seleção brasileira. E uma coletiva que teve atenção um pouco acima do normal. Ela foi subindo de acordo, à medida que mais e mais perguntas sobre seleção brasileira eram feitas a Carlo Ancelotti. Aquela primeira resposta que vocês ouviram foi a segunda da coletiva. Por quê? A primeira sempre é feita pela
TV oficial do clube, pelo canal de televisão do Real Madrid. E aí foi aquela pergunta genérica, expectativa para enfrentar o Mallorca nesta quarta-feira. E aí na sequência entrou realmente as perguntas dos jornalistas que trabalham aqui no dia a dia, e já foi sobre seleção brasileira, e logo de cara ele falou que assumirá a seleção brasileira a partir do dia 26. Mas naturalmente houve mais insistência em relação ao tema, como não poderia ser diferente. Esse é o trabalho da imprensa. E aí o Carlo Ancelotti se incomodou sim em alguns momentos com tantas e tantas perguntas sobre seleção brasileira. Qual foi a impressão que me deixou de tudo isso depois dessa coletiva? Que a sintonia entre a publicação, entre a divulgação do acordo com a CBF não houve. A minha impressão foi essa, de que a publicação da CBF, o anúncio oficial de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira, não foi feito em total sintonia com o treinador italiano. O contrato estava assinado, o Edinaldo se apressou em... Tava na cara, né, galera? O Edinaldo, ele se antecipou e todos nós sabemos o porquê, né? Ele pode ser afastado da CBF a qualquer momento. Publicar. O que eu tenho de bastidor já do Real Madrid em relação a comunicado oficial. A ideia seria informar sobre a saída de Carlo Ancelotti e a chegada de Xabi Alonso logo após o muito provável título do Barcelona em La Liga. Assim você conseguiria também mudar um pouco a notícia principal do dia, ao menos aqui em Madrid. Assim, começamos mal, né? Não, mas assim, todo mundo, né, Gustavo? Todo mundo também querendo usar suas armas para mudar o assunto, né? O Edinaldo fazendo isso ontem. Perfeito. Porque claramente ele tá pressionado, ele tem uma questão ali sobre a continuidade dele na CBF que está sendo julgada, está sendo colocada em questão ali. Então, ele faz isso como uma cartada para ver se consegue ganhar um pouco mais de apoio, consegue ganhar um pouco de alívio ali. E o Real Madrid também tá na dele, né? Querendo aproveitar essa cartada que tem da chegada do Xabi Alonso. E, claro, a saída do Ancelotti faz parte do pacote das notícias. Pro dia seguinte ali, ou 2 dias depois do título do Barcelona, também para pararem de falar um pouco do título do Barcelona e de uma temporada sem título do Real. A relação começa... Com ruído. Lógico. Ruído, né? Talvez nem seja um ruído tão importante assim para o futuro da relação. Ele claramente estava desconfortável. O Ancelotti claramente queria dizer, já que a CBF anunciou, eu vou ter que falar que a partir do dia 26, ele queria ficar só nisso na coletiva. E quando ele fala isso, olha, seria melhor se não tivesse coletiva hoje, ele dá com todas as palavras exatamente isso. E assim, eu imagino que todo o histórico de conversas ou não com o Edinaldo dos últimos anos também pese agora para esse, português bem claro, saco cheio ali das perguntas, né, e dessa situação toda. Tem até notícia que a gente colocou no espn.com.br, notícia de ontem, né, trazido pelo Pedro Ivo Almeida, que o Juan e o Rodrigo Caetano vão para Madrid, ou vão para a Europa, né, acho que não sei se é Madrid ou para alguma outra, vão encontrar com o Ancelotti na Europa para ajudar, já começar até a discutir e fechar a lista de convocados da seleção. Olha, o Rodrigo Caetano, o Juan, quem tiver ali dessa área técnica da seleção brasileira, vai ter que começar já a dar uma amaciada um pouco nessa relação, né? Porque eu imagino que o Ancelotti tenha ficado desconfortável com algumas coisas que ele já viu da CBF nessa relação. É que o contrato está assinado, então está assinado. Ele foi perguntado objetivamente sobre isso, como ele vai lidar com essas próximas 2 semanas por conta da necessidade de enviar uma lista maior e depois a convocação no dia 26. Ele, na prática, não respondeu a pergunta, dizendo que sabe muito bem como lidar com as 2 semanas, e aí citando os jogos do Real Madrid. Em momento algum ele citou a necessidade de envio dessa lista maior. Ele foi muito enfático em dizer que vai começar a trabalhar com a seleção brasileira somente no dia 26. Só que a própria CBF, através do Rodrigo Caetano, quase que oficializa que o trabalho começa antes, quando o Rodrigo Caetano informa que ele e o Juan virão até aqui na Europa para discutir essa lista com o Carlo Ancelotti. Assim, sem querer criar uma confusão. Eu estou muito na linha do que o professor Celso Zelt já, na sua primeira fala, Celso, você já colocou. Não acho que será um problema para o futuro, mas é fato que é no mínimo um começo meio chato, né, com essa falta de sintonia. Acho que é bom também para ele logo perceber onde está pisando. Pode ser, né? Ele já sabe onde ele está pisando. Essa demora já significou que ele sabe onde está pisando, mas é o primeiro. Olha, tomara que fique só nesse ruído.
Essa é a expectativa, porque a capacidade do Ancelotti ninguém discute. Precisa ver se vão deixar o homem trabalhar. Esse é o X da questão. Acho que ele tem essa capacidade também, olhando só para esse recorte curto, eu sei que isso, também concordo com vocês, não deva fazer parte do futuro dele, mas acho que ele tem a capacidade também para olhar para a lista, olhar para o Real Madrid. O Real Madrid, vamos ser sinceros, já, assim, não tem mais temporada para o Real Madrid ali, né? Em relação à briga por título, o Champions já está fora, então, não sei, acho que ele tem essa capacidade também para gerir as duas coisas. Falando nisso, vamos dar uma olhada nos jogadores com os quais ele já trabalhou na carreira, para a gente poder falar, então, do que será, ou o que vocês pensam do trabalho dele também aí com a seleção. São as duas passagens dele pelo clube, tá? Jogadores do Real Madrid, então. Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão, são os caras que mais atuaram com ele. O Vini marcou 90 gols aí na era Carlo Ancelotti. Aliás, o Rodrigo, de certa forma, recebe não muito bem, talvez, a notícia do Ancelotti como técnico da seleção. Não sei, o Hoffmann vai falar mais sobre isso também, porque ele acaba não sendo utilizado nesses últimos jogos, inclusive no Clássico. É um garoto da base que entra, aliás, perde um gol, seria o gol do 4-4. Né? E o Ancelotti na coletiva explica que a questão que ele não estava ele estava 100% fisicamente, mas tinha ficado doente nos dias anteriores e por isso optou não utilizá-lo, né? Isso foi o que o Ancelotti falou depois do jogo. Se não existe, mas talvez o Rodrigo fizesse o gol do 4-4, o garoto mandou para fora. Hoffmann, em relação a esses jogadores, em relação também ao que a torcida brasileira pode esperar do Ancelotti, esse recorte final, não sei se deixa as coisas um pouquinho mais difíceis para ele na visão nossa, tá? Na visão do brasileiro em relação ao trabalho dele do Real Madrid, agora assumindo a seleção brasileira. Eu vou começar pelo Rodrigo, até para atualizar um pouquinho essa história, que é uma história em desenvolvimento. Apuração, tá? O Rodrigo, ele quer jogar na sua posição. O Rodrigo cansou de ser improvisado em outras posições. Ele quer jogar pela esquerda. O que isso vai resultar, veremos nos próximos dias, semanas, na próxima temporada. Mas essa é uma informação que eu obtive com pessoas próximas a ele. O Rodrigo quer jogar na posição dele, onde ele sempre rendeu mais. O Rodrigo estava apto para jogar no Clássico. O Ancelotti mesmo, nessa resposta que o Donk citou, ele diz, o Rodrigo não está na sua melhor forma. Ele não disse que o Rodrigo não estava disponível. E o Rodrigo sequer saiu para aquecimento no jogo contra o Barcelona. Hoje no treino nós temos as imagens também, não sei se vocês quiserem colocar no ar. O Rodrigo hoje ele começou o aquecimento. Para explicar, a gente aqui no Real Madrid pode sempre gravar os primeiros 15 minutos do treinamento na véspera das partidas. Na prática, o aquecimento do time. E durante o aquecimento do time, o Rodrigo ele sai ali do grupo dos jogadores, fala alguma coisa com o Ancelotti, sinaliza um incômodo em uma das pernas, na perna esquerda, se eu não me engano, e sai do campo acompanhado pelo médico. Eu gravei essas imagens hoje cedo também aqui em Valdebebas. Então veremos o desenvolvimento dessa história envolvendo o Rodrigo. Sobre Carlo Ancelotti, o que o torcedor brasileiro pode esperar do Ancelotti? Bom, o Ancelotti para mim é um técnico, primeiro, é um dos maiores técnicos na história do futebol, um dos maiores vencedores na história desse jogo. É um profissional que ao longo da sua trajetória sempre se adaptou muito bem ao elenco que tinha. Jamais foi um técnico de ideias fixas, rígidas, um técnico que taticamente variou muito. O Milan de 2006, 2007, uma das formações táticas mais famosas da carreira do Ancelotti, o 4-3-2-1, a famosa árvore de Natal. O penúltimo título dele de Champions com o Real Madrid, no 4-3-3 ainda, com meio campo formado por Casemiro, Luka Modric e Toni Kroos. Nos últimos 2 anos, uma variação do 4-2-3-1 para o 4-4-2. Em abril, depois da vitória contra o Atlético por La Liga 1-0, o Ancelotti foi enfático ao afirmar que o 4-4-2 é o sistema tático favorito dele na atualidade. Eu imagino que para o Ancelotti o mais importante na seleção brasileira de imediato será fazer o simples muito bem feito. Um coletivo forte, uma defesa forte para potencializar a individualidade dos seus jogadores. Para isso, ele certamente vai usar a base de jogadores que ele conhece e jogadores que o conhecem. Por isso, Vinícius, Éder Militão, vai ter que esperar um pouquinho mais até o retorno do Militão. Casemiro, eu aposto no retorno do Casemiro. São jogadores que certamente farão parte dessa coluna vertebral da nova seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti.
Vamos lá, senhores. O que vocês viram dessa última temporada em especial dele, mas sim, do trabalho como um todo e o que o torcedor brasileiro pode esperar do Ancelotti na seleção? Agora, acho que confirmado de vez, hein, Bretan? O Ancelotti talvez seja o técnico mais vitorioso da história em clubes, mas ele tem uma característica que, como aqui o Gustavo falou, se encaixa muito para a ideia de seleção. É um técnico muito bom de relacionamento. Técnico de seleção, às vezes, tem que... Como ele não vai ficar trabalhando muito dia a dia, ele tem que ter um relacionamento que se constrói com muita facilidade e com muita naturalidade, né? E ele é um técnico que, como ele varia muito o sistema de jogo, ele consegue meio que moldar o time de acordo com os jogadores que ele tem. O que, às vezes, é o que precisa na seleção. Então, é um técnico que eu vejo que tem as características. Ele se dá muito bem com brasileiros, né? A gente até viu no quadro ali os brasileiros que jogam com ele no Real Madrid, né? Mas a lista de jogadores que tiveram muito sucesso jogando sob o comando do Ancelotti é muito grande. Pegando até o Milan lá que o Gustavo mencionou, o Kaká, o melhor momento da carreira do Kaká, bola de ouro, foi com o comando do Ancelotti. Daí a gente vai, Roque Júnior ganhou Champions League com o Ancelotti, o Richarlison no Everton, ele joga bem comandado pelo Ancelotti, o Thiago Silva no Paris Saint-Germain, então, assim, vários jogadores que passaram bem com o Ancelotti e, em geral, a opinião dos jogadores brasileiros quando se fala do Ancelotti é muito boa. Talvez até o Ancelotti, esse jeito mais latino dele, tudo, né? E nem sempre você vai encontrar um técnico com essas características em clubes europeus. Ele talvez seja um técnico de trato muito fácil para brasileiro. Do time do Penta, 9 jogadores trabalharam com ele. 9 jogadores. Aí você vai para Cafu, você vai para Rivaldo. Rivaldo não foi tão bem com ele, mas assim, tem muito jogador que trabalhou com o Ancelotti e se deu muito bem com ele. Então, até eu acho que a chegada dele ao futebol brasileiro tende a ser mais suave do que o normal para um técnico estrangeiro que nunca trabalhou aqui. E também, até por conta disso, porque muitas vezes falam, mas ele não conhece futebol brasileiro, tal e tudo mais. Mas a seleção, a maioria, ele vê toda semana. Ele enfrentando, ou assistindo, ou treinando. Então, para mim, ele é um dos técnicos mais, assim, ambientados. Lógico, tem a questão cultural, relação com a imprensa, que isso ele vai se adaptando. Mas na questão do campo, ele, por exemplo, ele tem muito mais familiaridade com a seleção, para citar outro nome que era mencionado, do que o Jorge Jesus. Sim. Porque ele está muito mais ambientado com os caras que frequentam a seleção brasileira. A gente vai falar do processo, que foi todo acidentado. Ele foi nomeado 1 ano e 1 mês, né, antes da Copa do Mundo, que é outra história, que aí é um grande problema. Mas para mim é o nome certo, não só pela carreira vitoriosa, pelo fato de ter ganhado tantas Champions, que tem um formato similar com a questão da Copa do Mundo, mas muito pelo que os colegas estavam falando, da flexibilidade que o Hoffmann lembrou em relação ao Ancelotti, porque combina com o perfil de seleção, você tem pouca data FIFA, então às vezes um técnico que possa ter uma ideia mais fixa, mais autoral, talvez seja mais difícil de implementar na seleção, então um técnico como ele se encaixa melhor. E ainda com o ambiente de pressão de seleção brasileira, com uma seleção desse tamanho, com todo o jejum. Então, acho que ele acaba casando de forma perfeita para o momento atual da seleção brasileira, tanto na questão do peso que ele tem, com as ideias que ele pode colocar em prática, conhecendo boa parte desses jogadores, porque, convenhamos, para mim a grande questão da seleção é estabelecer a questão da coletividade, é de potencializar as individualidades que já lá tem. Aquele papo de que não tem... O Brasil hoje tem uma das melhores, no elenco, uma das melhores do mundo, já é pronta, assim, tem qualidade para ser campeã do mundo. Olha a questão de zagueiros que tem no alto nível jogando na Europa. Mas jogadores... ele é esse cara para trazer esse coletivo? Eu acho que sim. É que, assim, vai dar certo? Não sei. Até porque você vai ter tantas seleções que estão no estágio mais avançado. Quem seria melhor que ele? De seleção, ninguém. Eu acho que ninguém. Não tem nenhum técnico de seleção melhor que o Ancelotti. E pera assim, eu não vou falar, não tem nenhum técnico, talvez fosse melhor que o Ancelotti, talvez assim, quem é o melhor técnico do mundo? Guardiola. Para este momento, acho que assim, se for para contratar... Você não vai falar que o Guardiola está embaixo, né? Não. Embaixo. Não, para este momento, para um ano, ter 1 ano de trabalho para a Copa do Mundo, eu acho que o Ancelotti até é capaz de se encaixar melhor do que o Guardiola. Tudo bem, se o Brasil quiser pensar no Guardiola para o ciclo de 26 a 30, é outra coisa. Agora, 1 ano que você precisa de soluções rápidas... Mas eu acho que esse é justamente o ponto contra. A gente tem tanto ponto a favor... Se você me perguntasse onde é que a coisa vai pegar, eu pensaria, que pena que falta só 1 ano para a Copa do Mundo. Nunca um técnico estrangeiro foi campeão de Copa do Mundo, né? Pelo menos por outro país que não fosse o dele. Mas eu acho que isso não é problema. Eu prefiro um Ancelotti como meu técnico estrangeiro do que um técnico nacional que não esteja rendendo. Mas 1 ano
Eu acho que é muito Eu não- pouco tempo. Os é uma amigos podem me covardia. ajudar. Eu tinha visto que seriam 3 ou 4 datas FIFA só até a Copa do Então. Mundo. Não sei se é isso, mas enfim, são poucos momentos. 4. Quatro, né? Não, é assim, tem junho agora, depois tem 3 no segundo semestre e uma em Setembro, março outubro e do ano que novembro, vem. É isso. 5. Cara, é pouco, né? Assim, Na prática, é aproveitar o que falta das Mas assim, eliminatórias. é uma data FIFA a menos que o Filipão teve para 2002. É que o Filipão teve uma Copa América no meio, mas ela não foi de nada aproveitada. O Brasil foi eliminado por Honduras. E eu queria até pegar um gancho de um aspecto também que acaba sendo um dos tantas ramificações de assunto Ancelotti. Até os companheiros estavam discutindo ontem no linha de passe e o Hoffman lembrou agora. Eu ficaria surpreso se o Casemiro não estiver na próxima lista da seleção brasileira. Pensando em toda a convivência, sendo esse cara que pode ser uma referência, ainda mais no meio de campo, que estruturalmente da seleção brasileira, a gente vai falar de diversos problemas, não tem conseguido tirar a melhor versão dos atacantes, do Vini, do Rafinha, mas o setor mais defasado, acho que do Brasil, é ainda a questão do meio de campo. O Casemiro oferece essa questão, mesmo que não seja titular, mas assim, a questão... E as laterais, né? E as laterais, sim. Mas eu digo como o funcionamento do meio de campo ainda acho que é muito difícil na seleção brasileira. E não acho que o problema é peça. Você olha nomes como Bruno Guimarães, como Ederson, que tem feito vive grande momento no futebol europeu. Não digo nem necessariamente ele ser titular, mas assim, a importância que ele tem por tudo que já viveu com o Real Madrid, ser uma autoridade em seleção brasileira. E por mais que a temporada do United ele voltou a ser titular. Não, ele tá jogando bem. Ele tá jogando bem. O meio então, eu acho que ele vai voltar e eu levaria o Casemiro se eu fosse E o um homem de Ancelotti. confiança em campo. Até o Gustavo, que já acompanhou muito o Casemiro jogar em loco ali, né? Então ele pode até ter visto mais do que a gente, assim, com detalhe, você vendo lá do estádio, é melhor do que na TV. Mas eu imagino o Casemiro até sendo um representante do Ancelotti em campo, é um cara que, dentro do gramado, né? Um cara que, assim, é o cara Sabe o que eu acho mais vai ter uma importante? visão alinhada com o do Ancelotti, até para orientar os companheiros em campo na hora, achar soluções. Por exemplo, o Casemiro fez muita falta no Brasil e Argentina. Alguém para chegar para os jogadores ali e falar, cara, não tá dando. A gente E o tá meio dando de vareia campo aqui em foi cima do alvo campo. de, não digo piada, mas alvo de discussões sobre times pequenos, onde jogam, jogadores que não deveriam vestir a camisa da seleção brasileira. E só para pegar esse gancho do Biratã, Hoffman, do Casemiro, por onde você acha que o Ancelotti vai começar? Né? Então trazendo esses jogadores com os quais ele já trabalhou, caras mais experientes, porque assim, a gente se pergunta, né? Por onde ele vai começar com essa convocação? Ele vai receber a ajuda do Juan? Ele já está olhando? De onde você acha que vai partir o trabalho dele na seleção? Sobre o Casemiro, o mais importante nessa discussão é que ele voltou a jogar bem. Exato. Porque uma coisa que eu tenho certeza que o Ancelotti não fará é convocar jogador apenas por confiança ou por algo que ele acredita, mas que não está acontecendo. O Casemiro está jogando bem. Então, pelo histórico do Casemiro na seleção brasileira e com o Ancelotti, será uma convocação, se acontecer, justa. Ponto. Por onde ele vai começar? Aquilo que eu disse, Suman, eu acho que ele vai começar pelo simples, muito bem feito. Um 4-4-2 bem executado, fortalecendo a defesa. O Ancelotti vai começar pela defesa, tá? Para te responder assim de maneira mais objetiva. Até nessa citação que eu falei, que eu lembrei do Ancelotti depois do jogo contra o Atlético por La Liga, ele fala que 4-4-2 é o sistema favorito dele porque ele acredita que o time defende melhor. O Ancelotti ele vai começar arrumando a defesa a partir de um sistema tático bem organizado, linhas bem montadas, compactas e com uma estrutura de jogadores que ele já conhece. Insisto, Vinícius, o Militão não nesse primeiro momento, Casemiro. Então, eu acho que vai partir daí o trabalho do Carlo Ancelotti. 2 em 1, professor Biratã, Donk e Hoffman, para a gente encerrar o assunto Ancelotti. Vinícius é a melhor notícia para ele e para a seleção também a chegada do Ancelotti? E o Neymar. Já te dou um bastidor, então, posso? Vai lá, Hoffman. Porque eu conversei já com o staff do Vinícius, com pessoas próximas ao Vinícius e, assim, é um bastidor meio óbvio até, né? O Vinícius Júnior e todas as pessoas que trabalham ao redor dele estão muito felizes com a chegada do Carlo Ancelotti. Estão empolgados por quê? Vinícius Júnior, o melhor Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador do mundo, foi com Carlo Ancelotti. Sob o comando do Zidane, é bem verdade, o Vinícius era mais jovem, é um jogador que naturalmente foi evoluindo, mas com o Zidane ele não tinha a regularidade necessária para crescer como atleta. E com o Ancelotti isso aconteceu. E não há
pessoa no futebol que eu acho que acreditou mais no Vinícius do que o Ancelotti, em todos os momentos, inclusive nos piores momentos fora de campo. Isso é bom para nós, digo nós como seleção brasileira. Eu acho que esse é mais um ponto a favor, né? É o homem para fazer o Vinícius da seleção ser o Vinícius de clube, ser o Vinícius do Real Madrid. Se a gente tivesse aquelas setinhas, antigamente em revista você fazia assim, quem sobe e quem desce com o Ancelotti, né? Vinícius, setinha para cima, Casemiro, setinha para cima, Neymar vai depender de si. E jogadores que atuam no Brasil, setinha para baixo, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o olho que o Ancelotti vai ter para o futebol que se pratica aqui. O Neymar Sim. tá onde nessa equação? Setinha, como está há anos, dependendo só O dele. Neymar tem que jogar. Exatamente. O Ancelotti Gente, não é contra o Neymar. simples. Tem que parar de trabalhar com o Neymar que hipotético, que virou até um termo comum já. O Neymar jogando em forma é da seleção brasileira e ponto. Pra mim não tem discussão. Se você tiver o Neymar jogando com regularidade, bem, quem é louco de não chamar o Neymar? Até conversando, porque é engraçado isso, né? A gente, os jornalistas brasileiros que estão aqui no dia do Real Madrid, a gente virou fonte, né? A gente cansou de dar entrevista desde ontem, né? E perguntaram para ele, o Neymar é um problema. Não, o Neymar é solução. O Neymar jamais pode ser visto como problema. Ele tem que ser a solução, ele tem que ser uma das soluções. O ponto aqui, para mim, é o Ancelotti, diferentemente do que fez o Dorival, pelo menos essa é a minha impressão, não vai trabalhar a seleção brasileira em função do Neymar ou vai ficar esperando o Neymar. Isso. Se o Neymar estiver à disposição e jogando, vai ser chamado naturalmente. Isso não tem muita discussão. E um outro ponto que eu acho importante, eu acabei até esquecendo de citar, é algo que o Ancelotti bateu sempre muito nessa tecla aqui no Real Madrid, quando perguntado sobre aproveitamento de jovens jogadores. Uma frase marcante dele para mim. Não estou aqui para dar minutos a jogadores, estou aqui para ganhar jogos. E na seleção brasileira será o mesmo. Então, não adianta imaginar o Ancelotti dando oportunidades a jovens só para você estrear um jogador, pensar numa renovação. Não, o Ancelotti chega com um único objetivo, que óbvio também, ganhar e ser campeão do mundo. Para isso ele vai escalar os melhores jogadores na sua visão, independentemente da idade. Pode até usar algum jovem, mas não foi o padrão dele aqui no Real Madrid nessa segunda passagem. Galera, bate aquela ansiedade para ver agora a seleção brasileira em campo, né? Dia 5 de junho contra o Equador e dia 10 de junho contra o Paraguai. Bem, para jogar com o Ancelotti, o cara vai ter que estar voando, fisicamente, tecnicamente, né? Eu acho que nessas primeiras convocações, se ele convocar jogadores que atuam no Brasil, será por indicação do Juan e também do diretor de seleções, né? O diretor lá da seleção que eu... Como que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Por isso que é bom ter internet, o Google, Rodrigo Caetano. Quando você esquece de alguma coisa, você vai até o Google, né? Então, cara, se tiver jogadores que atuam no Brasil nessas convocações, será por indicação do Juan e também do Rodrigo Caetano. Eu acho que o Ancelotti vai dar uma repaginada na seleção, vai dar uma reformulada, cara. Muito jogador que estava sendo convocado não serão convocados. E novos jogadores chegarão. Vamos aguardar, galera. Estou contente com a contratação do Carlo Ancelotti. E você, comente aqui, quero saber a sua opinião, que é muito bacana. Valeu, tamo juntos. Deixa aquele likeão aí para ajudar o canal, se inscreva e ative o sininho. Valeu, fui!